Olá pessoal, nós já estamos aqui de novo com o Joycast e hoje eu estou aqui com o pastor Wellington e o pastor Bruno, né? E nós vamos encarar esse tema que é um contraponto entre a lógica do mundo e a mente de Cristo. Para começar, eu queria, né, saber o que é esse negócio de lógica do mundo, porque existe uma lógica que não é desse mundo, de outro planeta? Porque que expressão que é essa, né? Para quem não é É, assim familiar com a igreja, com esses termos aí, dentro da igreja já é pode parecer normal, né, já tá estranho, né. É, pacificado. isso, né. O que significa a lógica do mundo ou as coisas do mundo? Vamos É o nosso igrejês, é É. aquele linguajar que geralmente os cristãos conhecem, mas eu acredito que a ideia esteja embasada na noção de que há uma dicotomia entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus, e que por vezes essas coisas que são contrárias a Deus são vistas e colocadas como o mundo, ou seja, uma ideia, uma cosmovisão que está em contra posição às coisas de Deus é vista como o mundo, nesse Uhum. sentido, eu acredito. é, es É isso. especificamente seria um mundo pagão, né, o que não é crente, né, o Uhum. que não vive de acordo com as coisas da Bíblia, né. E a gente tem alguns textos bíblicos que provavelmente são, motivos, né, para eles utilizarem esse tipo de nomenclatura e vir carregando isso para. A gente tem vários exemplos disso, né, do evangeliquez. O varão, É. O o gasofilar. monto, o gasofilácio, que é só uma caixa de madeira. É. Então tem bastante coisa assim. Mas não, a gente tá todo mundo no mesmo mundo, na mesma lógica, assim, Uhum. teoricamente, né? E aí o que muda é o que Jesus vem fazer, né? O que a Bíblia vem ensinar, e aí temos uma lógica diferente. Que vem, de encontro, quer dizer, que vem em oposição, De né, encontro, à exatamente. lógica do mundo, né. Vamos começar então, falando, né, sobre essa tensão, né. Tem muita coisa que faz sentido fora da igreja, vamos falar no mundo, Sim, né, como a gente explicou aqui, mas que é completamente estranho à luz do evangelho, certo? Né, eu sim, cansei de ouvir no Brasil essa expressão: "Isso é praxe", né, todo mundo faz isso, sim. né. Será que a gente pode aplicar isso na vida cristã? É praxe? Eh, eu não entendi bem, Tiago. As coisas que muitas vezes acho que no mundo, né, que a gente tem alguns jeitinhos ou coisas que são Que normais no parece mundo, inofensivo, né, parece, mas todo às vezes mundo não se faz, encaixa, né, no né. no Vou dar um exemplo, Entendi. tá, posso dar um exemplo? dá Por dá um E favor. exemplo, eu Thiago. acho que aí, eu vou dar um exemplo meu, tá, porque eu Sim? já fui vítima, não vi porra, já fui culpado disso aí, né, até não muito tempo atrás, tá. Eh, IPTV, né. Sim, Eu pago o streaming do Netflix, pago o Prime, pago uns mas não tem os filmes que eu quero, então eu vou pagar o que tem todos os filmes lá pirata, né, sim. já que eu já pago outros e tal, não tá errado, todo mundo faz, né, é praxe, não é inofensivo, não tá Não tem pegando outro nada, jeito, não né, tem tipo outro assim, jeito, já né, eu vou tentei, arrumando desculpa, como que eu vou né, acompanhar todos os jogos que eu quero, porque eu vou ter que assinar 50 coisas, como né, que eu vou fazer? Não tem outro jeito. exato, mas tá Não é errado, certo. né. Entendi. Então, mas eu posso falar, é praxe, né, todo mundo faz, né. A vida cristã dá para dar esse jeitinho, assim, na Bíblia? Não dá, né, não dá. A gente esse é engraçado você trazer esse exemplo, mas, cara, quantas vezes eu já pedi até orçamento, porque tem uns caras que fazem pelo aplicativo, né, É. e para assinar esse IPTV, aí eu penso: "Mas não, acho que não". Aí vou, aí não sei o quê, aí tem um negócio que eu quero assistir, não consigo e tem que assinar, não sei o quê, eu volto a pensar no IPTV e falo: "Não, mas não posso, não tá certo isso aqui", né. E tem bons argumentos, né, às vezes É, a gente tem é, bons argumentos. é, Para sonegar imposto, a gente tem bons argumentos para dar um jeitinho, a gente tem bons argumentos para tudo, né, mas essa não é a lógica, da Bíblia, né, não é a lógica, e é exatamente, é um excelente exemplo para dizer que a nossa lógica como cristãos é ir na contramão do mundo mesmo, em muitos casos. Então, em vez de, mandar, a gente obedece, em vez de ser servido, a gente tem que servir. O que Cristo nos ensina, ele vai na contramão mesmo do mundo, vai de encontro, como você disse, uhum, a essas coisas que tem, né. E aí, eh, não tem pecadinho, pecadão, mas tem, eh eh
bater em alguém na rua, vamos dizer assim, ou contar uma mentira muito séria, e tem um IPTVzinho que não vai prejudicar ninguém, entendeu? É. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses. Não sei se que o pastor Wellington. Não, eu achei perfeito. Eu diria que vamos dizer assim, dentro do corpo de Cristo, às vezes, nós agimos assim. Por exemplo, nós sabemos que uma das principais obrigações, um mandamento do cristão, é que ele deve ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, por vezes, nós relegamos isso a uma classe. Não, isso é o papel do pastor, isso é o papel do líder do meu pequeno grupo, isso é o papel do líder da escola dominical, ou seja, qual for. Então, ou seja, aquilo que a Bíblia diz que é para todos e é o papel de todos, mas isso vai tirar da minha área de conforto, isso vai exigir que eu estude a Bíblia, isso vai exigir que eu esteja em intimidade com Deus para que eu possa ser usado por Ele. Então, por exemplo, eu vejo que nós, por vezes, esquecemos algumas dessas coisas, ou, por exemplo, perdoar. A Bíblia diz 70 vezes 7. Ah, mas é que você não sabe o que eu passei. Mas... Então, assim, nós temos isso agora, você usou o caso do IPTV, agora entre cristãos, nós temos essas máximas, esses mandamentos divinos, que por vezes nós tratamos como se fossem meras sugestões. Deus falou, mas não quer dizer necessariamente que eu tenho que seguir à risca isso. E às vezes, indo para um pouco para essa ideia de lógica do mundo, né, Bruno Wellington, a pessoa fala, pô, não tô matando, não tô roubando, não sei o que lá, isso Ninguém é aqui vai, perfeito, né? Também não sou Jesus, né? Não é? Um negocinho ou outro vai. Então, aí a gente vai usando isso de muleta e tal, né? Mas puxando o gancho aí, Wellington, que você falou até da função dos pastores, que é de todos, né, de pregar. Na lógica do mundo, por exemplo, lembra daquela propaganda da Sprite, né? Imagem não é nada, sede é tudo. Eu lembro. Focava no core, né, da questão em vez do marketing e tal, mas na lógica do mundo hoje, existe muito essa ideia assim de seguir, né, influencers, pessoas que são carismáticas, né, que têm muitos seguidores, né, e aí, né, quando a gente traz isso para a lógica da Bíblia, né, o que importa mais, um conteúdo fiel ou uma apresentação impressionante, assim, que vai impactar nossa emoção, por exemplo, num culto, né? Uma pessoa que fala de maneira eloquente, que vai tirar lágrimas dos olhos das pessoas, mas que não necessariamente tem um comprometimento com a palavra, né? Com a Bíblia, ou um conteúdo fiel, cristão, bíblico, baseado no Evangelho, né? Como é que é isso? Às vezes é uma boa palavra coach, né, de motivação e nada de... Existem muitas pregações ou pregadores ou até pastores mesmo que a gente escuta por aí e que demora muito para o cara abrir a Bíblia e às vezes ele só fala de Jesus no final ou às vezes nem fala. Então, eu acho que sim, hoje a cultura ela valoriza bastante a apresentação que você falou, né? Impressionante do que o conteúdo em si que a gente não o conteúdo que a gente estaria realmente interessado quando a gente fala sobre Jesus e sobre a Bíblia. É muito menos sobre performance, né? E muito mais sobre quem está falando, quem nos transformou, quem que transforma as nossas vidas. Paulo, ele rejeita as palavras persuasivas, que é o que você mencionou na questão, não é o meu poder de fazer a galera chorar, né? Acho que a gente, principalmente no pastoreio, né, Wellington, talvez no púlpito, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Já ouvi, por exemplo, cara, hoje eu vou fazer a galera chorar nisso aqui, entendeu? Não é o trabalhar do Espírito Santo e às vezes também trabalha no nosso ego na questão de que às vezes você sobe, você até se preparou, você fez um trabalho legal, mas você ali não sentiu que entregou o que você gostaria, ou que você... E aí vem no final um irmãozinho e fala, ô pastor,
fui tão abençoado, eu gostei que Deus falou comigo Uhum. e tal. E aí você entende que, cara, não é sobre. Você tem que se preparar, você tem que Uhum. falar o que precisa ser falado, mas não é sobre você, né? Não é sobre a sua performance, não é sobre o quanto você é bom naquilo que você está fazendo, mas sobre o que Deus quer fazer através de você, né? Uhum. Uhum. Eu acho maravilhoso. Nós temos sim essa questão da forma, a apresentação e o conteúdo. Embora eu não acredito que esse seja de fato o problema nesse capítulo. Esse problema é real e é Hum. verdadeiro. Por exemplo, quando Paulo ele fala no 1 de Coríntios 2:1, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de Uhum, sabedoria. uhum. Sabedoria aqui seria o conteúdo. Então Uhum. ele trabalha Sim, tanto a apresentação quanto o conteúdo. Porque é, não que você tenha dito isso, às vezes o nosso ouvinte ele pode falar, então eu tenho que ter uma apresentação fraca, boba, Uhum. só porque o conteúdo é bom, só não, porque não. deu para entender? É, Nós isso. podemos ter É as duas filtrar, coisas. né? Não Sim, precisamos É. necessariamente, só porque a pessoa é fiel, que a apresentação necessariamente precisa ser, vamos dizer assim, é ruim, né? de ruim ou de qualquer maneira. Uhum. Mas o que Paulo diz aqui, por exemplo, os coríntios eles eram muito influenciados por um pensamento grego sofista. A maneira como o discurso era apresentado era uma maneira mirabolante. E ele não utilizou desse A mecanismo sociedade que ele estava na igreja. Mecanismo incluída, humano, né? vamos Né? dizer Isso. assim, E né? a igreja começou a olhar e falou assim: mas espera aí, aquelas pessoas que estão ali no mercado eles falam tão melhor que você, eles apresentam de uma maneira tão mais empolgante. E ele falou: mas o meu Sim, papel não é esse. Quer dizer, eu não estou aqui para seguir necessariamente Uhum. aquele padrão. Então ele deixou bem claro: eu vim para vocês para apresentar Cristo crucificado. sim. E é isso que eu vou E, fazer. de alguma maneira, a gente vive isso hoje, né? De raciocínios e pensamentos, cara, assim, que nada é novo, né, gente? Se a gente for ler a história da igreja, a Exato. teologia, a gente vai ver que tudo que você está falando, alguém já falou em algum momento da história, Uhum. mas que valoriza, né, essa elucubração de pensamentos e coisas e performance. E Paulo diz que era bem parecido com o que Paulo estava enfrentando ali na época, eram pensadores, discursos e debates, debate, né, nem se fala aí no YouTube da vida, o tanto de debate que a gente vê aí, um argumentando melhor que o outro. Uhum. Não Uhum. é, não é isso que Paulo está querendo nos ensinar. Aham, aham. Paulo também fala sobre uma sabedoria, né? Eh, ele fala assim, né, mas não é a sabedoria deste mundo, né? Uhum. Como a gente já falou, né? Como diferenciar uma da outra na prática, né? A sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo é algo que a gente pode se sentir assim superior? Como é que funciona isso? Essa diferença aí. A sabedoria de Deus, por ser de Deus, é a sabedoria correta. Mas a Bíblia fala que o mundo está sob a influência do maligno. E, naturalmente, as pessoas estão influenciadas com uma ideia de que a sabedoria que não vem de Deus é, de fato, a verdadeira sabedoria para eles. Uhum, Ou seja, a falsa sabedoria, desde o início do programa nós colocamos essa ideia de mundo, né? Então, a falsa sabedoria do mundo é vista e entendida como verdadeira. E a verdadeira sabedoria, que é a única verdadeira que é de Deus, é vista como falsa. E nesse sentido, então, todos aqueles que têm as escamas dos seus olhos tirados e conseguem enxergar a verdadeira sabedoria divina, eles vão seguir essa sabedoria, mas eles vão sempre seguir na contramão do mundo, em um movimento contracultural, que é o que Paulo fala. Nós somos vistos como os tolos, na verdade. Aquilo que de fato é sábio é entendido como não sábio, como Uhum. tolo, como Uhum. fútil, como infantil, enfim. É isso que a gente pode entender quando ele fala de loucura para o mundo, é isso? Exato, É, parece exato, loucura para o mundo. exato. A Bíblia diz, por exemplo, que nós vamos ganhar o mundo, não, por exemplo, mostrando o mal com o mal, mas com o bem. As pessoas falam, não, isso não faz sentido.
É. Eu abri aqui em 1 Tiago, em Tiago, Tiago 3, versículo 13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de suas obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Ou seja, a sabedoria, ela precisa ser refletida na sua vida prática. De nada vale eu falar coisas e dizer coisas muito bem ditas num português ou no inglês muito bem articulado e a minha vida não condizer nada com aquilo que eu estou falando. Então isso não é sabedoria. Isso é apenas saber elaborar informação. muita informação. Teórico, conhecimento teórico. Conhecimento teórico. Mas a sabedoria, como a gente lê aqui no texto, diz que ela precisa ser demonstrada com bom procedimento e por meio de obras práticas. Ou seja, e isso a gente vê o exemplo em Cristo. Ele não só falava coisas que nos deixavam, nos deixam até hoje, deixavam aquelas pessoas impressionadas, mas ele vivia. Ele descia do seu discurso e vivia o que ele estava fazendo. Ele ia orar, ele ia buscar a Deus, ele ia viver de uma forma como renúncia. Ele renunciou à própria vida, à própria divindade, né, os próprios atributos divinos que ele tinha. Então, assim, a sabedoria, ela precisa converter na prática, senão não é a sabedoria desse mundo, apenas falar, né? Falar não quer dizer nada. E Jesus acho que é o nosso exemplo. É o exemplo. E se a gente trouxer para o meio pastoral, vamos dizer assim, estamos aqui entre pastores, de nada vale eu falar um sermão muito lindo e muito bem articulado e eu descer desse sermão e viver com a minha esposa, com os meus filhos, a minha vida sem caráter, fazer o que eu bem entender e lidar do jeito que eu... Não importa, eu posso falar bonito que for, que ninguém... A gente vê isso na prática nos nossos filhos. Não importa. Se eu falar para o meu filho 1000 vezes uma coisa que pode ser muito sábia, e ele não vê eu fazer essa coisa uma vez, ele não vai levar em consideração o que eu estou falando. Ele pode até um dia chegar a fazer isso que eu estou falando, mas não porque ele viu, não porque eu falei. Exato. Eu não sei se vocês viram, né? Eu vi esses tempos um vídeo bem interessante acho que é dos Improváveis. E o cara faz justamente uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Ele fala que Jesus nunca se encaixou no jeito humano de vencer. Aí ele dá um monte de exemplos práticos, assim, fala, o mundo faz assim, Jesus fazia assim, né? Jesus parava, né? Não vou lembrar exatamente as palavras, Jesus parava tudo, né? O que estava acontecendo, mudava a agenda de todo mundo por causa de uma pessoa que era invisível para o sistema, né? Isso hoje seria chamado de ineficiência, né? De desperdício, né? Então Jesus ele vai na contramão, né? E hoje eu acho que a gente, para viver como Cristo, a gente, para ter isso, não é natural nosso, né? Justamente o nosso natural é esse jeito humano, mundano, né, de ser. Aí que entra, eu acho, o papel do Espírito Santo, né, nessa transformação, nessa caminhada de maturidade, né? E é interessante observar que tem pessoas que são extremamente inteligentes, estudadas, né, e não conseguem compreender essas coisas, né? Acham que esse jeito é o jeito mesmo correto, né? E ao mesmo tempo pessoas que mal conseguem ler, assim, eu ouvi isso muito. Ou nem leem. Ou nem leem, né? Mas são extremamente sábias nas coisas de Deus e têm um discernimento impressionante, né, sobre as coisas. Da onde vem isso, né? Vamos explorar. O que a gente pode falar sobre isso? Como que isso pode acontecer, né? Nós vivemos, por exemplo, em uma era que valoriza muito a informação. Nós estamos rodeados de informação e às vezes fica até difícil. Demais, né? A gente não consegue acompanhar. Então, mas ter informação não é necessariamente sabedoria ou conhecimento. Agora, me chama muito a atenção nessa questão de sabedoria, porque, por exemplo, quando nós discutimos questões como a origem do mundo, a origem da vida, a origem do universo,
e você vai ver que hoje aquilo que é tido por ciência, aquilo que é aceito majoritariamente no mundo, que é ensinado em escolas, universidades, quando você for de fato estudar e ver os motivos, quer dizer, você fala, mas não faz sentido, peraí, como que essa pessoa aqui, esse PhD, ele consegue, vamos dizer assim, na linguagem popular, engolir esse argumento de Uhum. que o mundo passou a existir dessa maneira. Então você vê exatamente que nesse aspecto Deus precisa, através do Espírito Santo dele, fazer com que nós nasçamos de novo para que de fato a gente seja transformado, porque a nossa inclinação natural, em razão da depravação total, é enxergar as coisas por esse prisma da sabedoria pecaminosa. Uhum. Dessa sabedoria, dessa falsa sabedoria que é tida no mundo como verdadeira. Ou É. seja, né, se não tiver uma intervenção do Espírito Santo, não tem como, a gente continua cego, né? E aí, É. nesse caso que você falou, o Espírito Santo ele trabalhou na vida da pessoa, quer ela tenha um PhD, quer ela saiba falar ou não. É o Uhum. Espírito Santo que mudou a vida daquela pessoa, ou seja, o grau de educação, o quanto ela leu ou não, isso é importante para as Uhum. nossas vidas, mas isso não necessariamente afeta. O que de fato afeta é quando o Espírito Santo passa a residir naquela pessoa. Em Efésios 1, do 17 ao 18, fala sobre os olhos do coração serem iluminados, né, pelo Espírito Santo. É porque as verdades espirituais, a Bíblia, ela se torna apenas um texto, sem a ajuda do Espírito Santo. Uhum. Então, precisa ser revelado pelo Espírito Santo. Não apenas lido, né? Pela Bíblia, elas são palavras, são informações. Mas o Espírito Santo é que transforma aquilo que você está lendo em uma transformação da sua vida pessoal. Uhum. O Evangelho de Cristo, ele está escrito na Bíblia, mas ele não é composto só de palavras. Uhum. Ele é feito quando ele tem eficácia quando a transformação do Evangelho através do Espírito Santo alcança a nossa vida. Aí sim, aí deixa de ser texto, passa a ser revelação. Uhum. Deixa de ser um conjunto de palavras que eu li e passa a transformar a minha vida. É o Aí sim, poder de Deus, né? aí Pra é o poder do transformação Espírito Santo é que consegue fazer isso. Se não, muitas vezes eu já li, você já leu a Bíblia e só foi informação. Muito legal, vi a história Uhum. ali. Mas quantas vezes você já releu um texto e você fala assim: uau, eu nunca passei por esse texto e nunca percebi isso. Deus revelando. Uhum. Isso só E às acontece. vezes ele pode revelar, você ter aquele insight, achar lindo e concordar, mas ainda assim Ainda assim, não trazer para sua vida, né? pode acontecer. Pode acontecer. É Porque isso que eu queria entrar nessa questão agora. É possível alguém frequentar a igreja? É possível, ou até relativamente comum, frequentar a igreja por anos e ainda pensar, ou ainda viver, até concordar com a Bíblia, mas ainda viver majoritariamente segundo a lógica do mundo? E por que isso pode acontecer? eu acredito que sim, porque a gente a gente vê isso na prática, né, pastor Wellington, eu acho. A gente vê pessoas que frequentam por anos, às vezes porque eu frequentei a igreja alguns anos da minha vida, porque meu pai era o pastor da igreja, mas eu não estava ali, eu não queria nem saber daquilo ali, o que eu queria era estar na balada com os meus amigos. Uhum. Então eu conheci a verdade, de conhecer no sentido de ter ouvido, eu sabia o que era errado, eu não sei aí julgar se... Porque assim, como eu cresci na igreja, eu não sei te dizer um ponto que eu me tornei cristão. Foi um processo na minha vida. Então, assim, dependendo do momento que você for falar da minha vida, até essa época minha de revolta, às vezes eu fazia as coisas, mas tinha uma coisa que me incomodava. Uhum. Então, eu não sei nem explicar se isso já era Já o era, né? novo eu, ou se Uhum. isso era uma prévia de Deus falando, ó, você sabe, você só tem que se converter de verdade, entendeu? Eu não sei qual foi o Aham. momento. Sim. Mas a Interessante gente isso. vê pessoas que foram, marido que foi por causa da mulher, mulher ficou por causa do marido, muitos anos na igreja e de repente, não acredito nada disso. A gente, é Deus que conhece o coração, né? Mas
Na prática, no dia a dia da igreja, a gente vê pessoas que frequentam, às vezes por anos, e depois saem, e ao contrário também, frequentam por anos e de repente falam, ó, agora entendi. E a pessoa transforma a vida dela. Mas demorou alguns anos. Então, é um processo e cabe a Deus saber quem de fato creu em quem não creu. Uhum. Não sei se o pastor Sim, não, Wellington... em termos de experiência, todos nós passamos e vemos isso acontecendo nas nossas igrejas, mas biblicamente também, a Bíblia fala sobre a questão do joio e do trigo, e a Bíblia É, diz que seria arrancado somente no final, ou seja, existem pessoas no nosso meio que elas vão ter características que nós que não temos como ver, no caso, analisar o coração como Deus analisa, para nós aquelas pessoas têm todas as características e os requisitos, eles damos tique em tudo, passou em todos. Checklist completo. Completo. conhece, né, a Bíblia. Uhum. Conhecem a Bíblia, mas de fato nunca tiveram um encontro. Então, é verdadeiro. Eu vejo que, por exemplo, aí cai uma responsabilidade sobre aqueles que pregam a palavra de Deus para, nesse sentido, sempre desafiar essas pessoas. Por isso que a palavra de Deus ela tem esse aspecto de desafiador e sempre mostrar e apontar. Por exemplo, o Bruno mencionou Tiago. Tiago fala sobre muito isso, né? Quer dizer, a fé sem obras ela é morta. Então, vamos, né, tentar. Se de repente eu não tenho isso, eu devo buscar. Quem sabe? Talvez algumas pessoas estejam nos ouvindo agora e talvez pensando: será que eu sou um desses? Uhum. E essa eu acho que é uma análise que nós devemos fazer, não no sentido de que eu vou querer criar dúvida se você de fato é salvo ou não, mas a Bíblia diz Inclusive, que a gente tem um podcast sobre isso. É. Joycast. Se você não viu ainda, volta lá recentemente. Desculpa. que isso, perfeito. A Bíblia fala: pelo fruto conhecereis, no caso, a É árvore. isso que eu ia falar. Não Uhum. sejam praticantes, não apenas ouvintes. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, em teu nome. Então, assim, mais uma vez a gente volta lá para a sabedoria, né? Que nada mais é que a verdadeira sabedoria é a palavra de Deus. Uhum. Se isso não se torna em prática, então como que você conhece se o cara é cristão? Ele precisa gerar frutos, e bons frutos. Uhum. Então, você acaba sabendo, né? E Deus, mais do que ninguém, vai saber. É. Paulo também fala sobre o homem natural não entender as coisas do Espírito, que a gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas eu queria entrar por um outro canto aqui, que é dizer assim, isso quer dizer que o cristão ele é intelectualmente superior ou ele é espiritualmente dependente? Será que isso também não pode gerar um orgulho, né, quando a gente fala sobre capacidade de discernir? Com certeza. Com certeza. Infelizmente, o inimigo ele tem essa habilidade de utilizar aquilo que é algo bom e positivo e perverter aquilo de maneira que aquilo que deveria ser uma bênção, por vezes A gente é mestre nisso, né? exato, se torna uma maldição ou um erro. Então, sim, veja, ter esse discernimento espiritual, ter a mente de Cristo, e só aconteceu porque Cristo nos fez nascer de novo. Uhum. E nós não acreditamos que o novo nascimento tem algum mérito humano. Se ele não tem mérito humano, não existe nenhum espaço para vanglória. Eu sei mais do que ele, eu tenho. Não, você recebeu. Tudo que você tem, você recebeu. Deus te deu. Então não existe espaço para vanglória. Agora, em termos intelectuais, não necessariamente, não necessariamente. Os dados hoje no mundo apontam que o cristianismo mais cresce naquilo que é chamado de sul global. E o sul global é exatamente o lugar onde está a massa que tem menos acesso à educação no mundo. É América Latina, é África e algumas regiões da Ásia. Quer dizer, e as regiões que são intelectualmente superiores, no caso América do Norte, onde nós estamos, e Europa, elas são conhecidas exatamente por serem os lugares onde há menos cristãos no mundo. O cristão ele não é cognitivamente superior, né? Ele é dependente do Espírito Santo. Isso não é para gerar orgulho,
mas dependência, né, de Deus. Então, é simplesmente pela graça. Não posso ser orgulhoso porque, eu sou cristão, esse povo aí não sabe o que tá... Não, é graça. Graças a Deus, Jesus me alcançou. Graças a Deus, eu consegui abrir os meus olhos espirituais. E o nosso sentimento tem que ser trazer mais pessoas, né? E não achar que eu sou superior a essas pessoas. A única diferença entre eu e o pior assassino, o pior pecador, o que quer que seja que você queira mencionar na face da terra é Jesus Cristo. Nada mais que isso. Então, isso não deveria gerar orgulho em nós, né? Mas dependência. Tiago, E temor, né? desculpa, Yeah. se você me permite, Claro. eu me recordo que quando eu era líder de jovens, uma vez eu fui chamado para dar uma palestra numa igreja em Guarulhos. E alguns cristãos daquela igreja convidaram seus colegas, seus amigos não cristãos, e após a pregação do evangelho, uma palestra, teve um espaço para perguntas. E um desses jovens, um jovem na época, um menino, ele perguntou o seguinte: olha, eu não venho para a igreja, hoje eu vim aqui porque meu amigo me convidou, mas geralmente porque a maioria dos cristãos que eu conheço, eles se portam como superiores, eles são melhores do que eu, eles sabem mais do que eu, eles são... E ele falou, e isso me traz um asco, isso me deixa... Eu não quero ser igual a essas pessoas. Sim. E eu falei para ele, o Espírito Santo, né, deu entendimento, eu falei assim, olha, se esses cristãos fizeram isso, nós pedimos desculpa em nome deles, mas na verdade, ser cristão é exatamente reconhecer que nós somos mais fracos, que nós somos pecadores. Somos tão pecadores e reconhecemos que somos tão falhos que nós não podemos viver a nossa vida e que Cristo precisa viver por nós. Então, na verdade, o ser cristão é você de fato reconhecer que não sabemos, não entendemos, não temos, não somos. Ele tem, ele é, ele nos dá, tudo vem dele. Às vezes a gente Muito bom esse reage, exemplo. reage mal às dúvidas. Porque as pessoas têm dúvidas, principalmente quem não é cristão, ele vai perguntar, ele vai ter dúvida. E aí a gente reage mal a essa dúvida, explicando de uma forma, às vezes, com vocabulário crentez, ou de uma forma que às vezes para o cara não faz sentido nenhum, mas assim, cara, nós temos dúvida o tempo inteiro. A nossa fé foi por dúvida. A dúvida é a pergunta: será que Deus existe? Essa é a primeira dúvida. Então, assim, foi porque um dia a gente se perguntou nisso que a gente alcançou o favor de Deus e que a gente, nessa busca, foi alcançado pelo Espírito Santo. Então, assim, a dúvida, ela precisa ser respondida com muito carinho, com muita atenção, não somente com aquilo que você gravou já, ou que você ouviu seu pastor falar, e às vezes é uma dúvida, entendeu? Do ímpio. Ele vai ter dúvidas, ele vai querer falar, ele vai querer conversar. E se a gente agir com uma postura superior, não, porque eu já entendo, eu tenho o Espírito Santo. Sei tudo. A gente, em vez de criar pontes, o pastor Juliano gosta muito desse exemplo, né? Criar pontes, a gente cria abismos. Isso é uma hipocrisia, né? Porque quem é que sabe tudo aqui, né? E a gente tem dúvida o tempo inteiro, mesmo sendo cristão. Às vezes a gente está cansado de saber um negócio e a gente passa por uma situação na nossa vida que a gente duvida. Ou a gente sabe e faz errado também. Falando que adianta deliberadamente, eu saber e saber o que era fazer e eu continuo fazendo desse mesmo jeito. Exatamente. Né? Eu tenho uma expressão que parece redundante, mas que eu gosto de usar, que fala assim, eu não sei o que eu não sei. Né? Quando eu estou entrando numa coisa nova, num campo novo, de um projeto que não sei nada daquilo ainda, então ainda não tenho ideia do que eu preciso aprender e conhecer para começar naquele trabalho, né? E aí eu acho que esse é o que o pastor Elton tinha falado, que assim, quando a gente se converte e o Espírito começa, né, a nos ensinar, vamos usar essa palavra, né, a gente começa a enxergar aquilo que a gente não é, né, de fato, né? Porque é importante a gente saber quem nós somos e quem nós não somos, né? E aí é que acho que começa a vir o discernimento, mas junto também com essa humildade de, peraí, agora eu estou começando a entender o tamanho, né, desse negócio, né? Agora eu não sei com mais propriedade ainda, porque quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe. Quanto mais você busca, mais você vê que não sabe. Então, assim,
Agora que eu não sei mesmo de verdade, entendeu? Então, se não for a graça de Deus, É, acho que antes não dava nem para falar que eu não sabia. é, Agora eu não sei, um pouco. é. Então, acho que ter a mente de Cristo não é necessariamente pensar melhor que os outros, mas pensar Uhum. em submissão ao É. Espírito, É porque né? na vida prática, Tiago, se você for ver, eu acredito que todos vocês devam ter experiências assim. As pessoas às vezes podem olhar para nós e falar: aquele irmão, aquela pessoa caminha com Cristo há tanto tempo, ele deve ter mais respostas. Mas às vezes não necessariamente, é uma questão de fidelidade. Uhum. Uma série de decisões que nós precisamos tomar e que para nós é um passo no escuro, de fato, é um passo de fé. Você confia naquilo, mas não quer saber que você, de fato, Deus revelou ou mostrou o caminho que você deve seguir, mas você já teve experiências o suficiente para saber que Deus não precisa te revelar tudo e nem te dizer exatamente o que vai acontecer, que tudo que você precisa fazer é confiar nele, e que ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Então veja, ter a mente de Cristo é você também olhar para a sua pequenez e dizer: ele não tem como mostrar. A minha função aqui é confiar. Quer dizer, o bebê de meses ou 1 ano de idade, ele não fica pensando: será que o meu pai está ganhando o suficiente para comprar o leite? Ele está simplesmente ali, ele fala: eu imagino que o meu pai, na Uhum. mente dele, o meu pai e minha mãe, sabe muito bem o que eles vão fazer, o que eles precisam para que eu seja alimentado. E o mesmo vale para nós, É. diante do nosso pai. Enquanto você estava falando, né, dessa dependência, né, do Senhor e confiar, né, que Ele sabe, né, o que é melhor. Eu estava pensando aqui em algumas coisas, por exemplo, às vezes nós como igrejas, na tentativa de sermos corretos, organizados, utilizar melhor os nossos recursos, Uhum. a gente se planeja, né, muito, faz, né, o orçamento para o ano seguinte, né, o plano de ação, Sim, sim. né, e o que a gente tem que fazer mesmo, né, com esse zelo, mas às vezes esse planejamento, organização, que é um pouco das nossas ferramentas humanas, né, começa a se sobrepor sobre a sabedoria de Cristo. Então, vou dar um exemplo assim Sim. concreto. A gente está aqui começando 2026, aí aparece uma oportunidade de a gente abrir uma outra igreja, um prédio que, né, um templo ou, né, um pastor que está lá com a vontade com um grupo numa outra cidade aqui perto, e aí alguém vira e fala: não, mas espera aí, a gente não tem isso no plano de ação de 2026, então não vai dar para É. a gente fazer, né? Não Porque está atento ao mover do Espírito exato, Santo, não, o mover de Deus. né? Isso acontece, né? Isso Ficar focado no nosso não planejamento, né? necessariamente esse exemplo mais Sim, sim. assim Com chucro que eu certeza. dei. Eu acho que Sim. deu para entender Né? a questão aí principal, né? Acho que sim. Exato, Porque exato. nesse caso, eu entendi muito bem o seu ponto. Seria uma dependência exacerbada, excessiva na sabedoria humana. A sabedoria humana diz que eu preciso desse recurso para eu fazer isso. E Uhum. aí a gente acaba deixando o elemento do sobrenatural de lado. Exato, É. né? Que é a sabedoria de Cristo, É o pôr o pé e acreditar que Deus vai pôr o chão, né? É né? pôr o pé na água e acreditar que você não vai afundar. Não é É, esperar é, abrir é, todo o mar. Passa um primeiro até lá o é. final, vê se tá Vê se vai aberto dar mesmo a certo. tela, vê se deu Sim. certo, aí É, volta, aí a gente começa aí com, é. Às vezes a gente né? tem que ter A gente fé tem e ir que pra cima, né? faz Sem parte, não imprudência, mas faz, da com fé, sabedoria sim, com cristã, certeza. Não é né? ser Concordo. imprudente, mas é acreditar que Deus vai fazer. Uhum, uhum. A gente tocou também no assunto, não queria fechar sem falar sobre isso também, né? Sobre a questão né, da imagem e do conteúdo, né? Eh, e a gente falou um pouco sobre, né, aquelas pessoas que são mais eloquentes e tal, e conquistam, às vezes são mais persuasivas, né? Será que também as pessoas, às vezes, não ficam obcecadas, né, por um líder específico que está despontando lá com muitos seguidores, ou por um movimento específico, e aí não necessariamente está seguindo a sabedoria de Cristo, né? Muito do que você falou, né, Bruno, coaching, né? Uhum, Que aí cita um versículo lá no fundo para dizer que tem algum embasamento desconectado, mas é coaching, é filosofia, é sabedoria humana uhum. no lugar, né, da sabedoria
de Cristo. O que É. acontece com a nossa identidade cristã quando a gente começa a ligar ela É. a uma pessoa, a um ministério que não é a pessoa de Cristo, não é o Espírito Santo? É um perigo, né? Porque as pessoas são pessoas somente. Se o nosso foco estiver em pessoas, a gente vai se decepcionar, a gente vai sair da igreja, a gente vai ficar, às vezes, fazer coisas que Deus não manda fazer, porque a gente às vezes fica tão cego e tão apaixonado pelo líder, pelo jeito que ele fala, que às vezes ele vai ensinar Tudo uma que o coisa fulano fala exatamente que não é para fazer. Então, assim, às vezes a intenção era até boa da pessoa, mas não era fazer. Muitos anos atrás existia um movimento lá no Brasil chamado Igrejas nas Casas. A intenção do movimento era muito boa, era voltar à igreja de Atos, não ter templo, nós precisamos voltar às casas e não sei o quê. E aí, junto com esse movimento, começou uma coisa ruim, de líderes sendo extremamente autoritários na vida das pessoas. Não, vamos resgatar a questão da autoridade espiritual. E aí eles eram muito baseados num autor que chama Watchman Nee, na autoridade espiritual, que tem um livro que é bem famoso. Então, assim, o cara não podia comprar um carro sem avisar o líder espiritual, não podia, entendeu? Então, assim, às vezes a motivação era até boa, vamos resgatar a liderança, a igreja nas casas, mas aí você começa, aí se tornou um movimento legalista, onde os líderes impunham as suas vontades em cima das pessoas, se as pessoas não fizessem, você saiu debaixo da minha autoridade espiritual. Não existe perigo. autoridade espiritual que não seja de Cristo. Você não está debaixo da autoridade espiritual de ninguém. Você deve respeitar os líderes. Toda a liderança foi instituída por Deus. Mas enquanto o pastor estiver pregando a Bíblia, beleza. Quando ele não tiver mais, você está totalmente livre e tranquilo para sair dessa igreja. Então, assim, esse é o risco. Eu vou gostar tanto daquela pessoa que ela vai Fica falar cego. uma coisinha, mas eu acho que o texto não está querendo dizer muito bem isso não, mas o pastor é tão Confio querido, nele, confio nele. Aí o cara fala outra coisa, aí fala, entendeu? Chega uma hora que você não está nem vivendo mais o evangelho segundo Cristo, você está vivendo o evangelho segundo o fulano, Exato, o ciclano. exato. E aí você vai se decepcionar, essa igreja partiu, machucou muita gente ferida, muita gente que nunca mais voltou para a igreja. Então, assim, o perigo é o perigo é muito grande. É muito grande. Às vezes a gente, e eu estou dizendo aqui uma coisa extrema, né, Tiagão? Mas às vezes o pastor até fala as coisas da Bíblia, mas o meu relacionamento em visão daquele pastor é errado. Eu tô idolatrando aquele pastor. E em algum momento isso vai dar problema. Porque não é não é o foco. Esse não é o foco. O foco é Cristo. Entendeu? Então é um perigo, vai dar ruim. A gente já está caminhando para o final. Não sei se vocês querem dar alguma consideração além do que a gente falou muita coisa já, né? Sim. Mas querem fechar com mais alguma coisa? Não sei se o pastor Fiquem à Wellington quer vontade. falar mais alguma coisa desse ponto. Não, eu só diria, muito bem colocado, nosso coração é uma máquina de ídolos e nós mencionamos que às vezes algo que Deus nos deu como uma bênção o inimigo pode utilizar aquilo para um fim que não nos santifica, que não nos edifica, ou seja, os pastores, os líderes, as pessoas que Deus colocou em posição de liderança, devem nos levar para mais próximos de Deus, mas de repente, como o nosso coração cria muitos ídolos, às vezes você pensa, eu não tenho um ídolo lá fora, mas eu acabo criando um ídolo dentro da igreja, e eu não percebo isso porque eu estou dentro da igreja, e isso jamais vai acontecer dentro da igreja. E isso pode vir a acontecer. E isso acaba desembocando em facções, como foi no caso aqui da Carta de Coríntios. Tem grupos, eu pertenço a esse, eu pertenço àquilo, e isso é muito danoso. Então, eu acho muito, muito interessante porque, por exemplo, vocês falaram de líderes, existem alguns pastores, alguns líderes que foram usados grandemente por Deus, mas as suas igrejas necessariamente não eram grandes ou enormes. Ou seja, se o conteúdo bíblico e fiel de fato fosse
levado em conta, essas igrejas deveriam estar repletas de pessoas. É. Afinal, ali está sendo pregado a verdade, o Uhum. evangelho de Cristo. Uhum. Ao passo que nós vemos em muitas mega igrejas que você consegue avaliar e falar, Deus, a mensagem não está ali, ou às vezes aparece, às vezes não aparece, mas a igreja está cheia por uma série de coisas que as pessoas levam em conta que não necessariamente Deveria, a palavra de Deus. Uhum. E esses ídolos que nós Uhum. temos essa tendência a criar, nós temos que pedir para que Deus nos revele e que eles sejam extirpados. Amém. Amém. É Bruno, isso, acho alguma que colocação final a mais? tranquilo, acho que é isso. É isso? Acho que o nosso coração tem que estar voltado para Cristo Uhum. e somente Ele. Pastores, líderes, pessoas são usadas com certeza por Deus, né? Para nos. É isso, é o que o Wellington falou. Se o seu pastor, o seu líder está te levando para mais perto de Deus, tá Glória a lindo, Deus. tá lindo, glória a Deus. Amém. Se não, temos algumas coisas que a Precisam gente ser precisa ser revistas. reajustadas. Exato, É. exato. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso Joycast de hoje, né? E o que eu espero realmente é que você saiba fazer essa distinção, né, entre a sabedoria humana. Você pode até se empolgar com essa sabedoria humana, mas ela é extremamente limitada perto da sabedoria verdadeira, única e última, que é a de Cristo. É verdade. Quando a realidade bate na porta, quando você perde um ente querido, quando um filho, né, cai nas drogas, né, essas sabedorias humanas não vão ter muito o que fazer. Mas a resposta você vai encontrar em Cristo, né? Se você quiser saber mais sobre esse tema, volta lá na pregação, né, que nós vamos ter também disponível para você no YouTube, a pregação com esse tema, né, que foi pregada na nossa igreja Joy. Uhum. Tá? Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até o final. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com aqueles que você acha que vão gostar ou que estão precisando também ouvir desse contexto. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.